naquela época era bastante conservadora, principalmente na Inglaterra, costumando dividir bem essa questão de quais comportamentos e ambientes que deveriam ser seguidos pelas mulheres e pelos homens. Com a publicação do livro Escotismo para Rapazes e sua divulgação relâmpago pelo mundo, o escotismo se disseminou muito rápido e sempre foi mais voltado aos meninos. Pois é, o movimento se espalhou rápido e já existiam grupos e tropas por todo canto, e as meninas não queriam ficar de fora dessa. Então, de repente, começou a aparecer meninas usando os mesmos uniformes que os meninos em eventos públicos. O próprio bebê escreveu um fato em 1909. Somos escoteiras, disse-me uma menina, espivitada com mais ou menos 11 anos, na sua primeira concentração escoteira. Nas próprias notas do Escotismo para Rapazes, o BP sempre deixou claro que poderia sim ocorrer a entrada das meninas, era tudo aceito para elas também. E em 1909 ele criou o programa para guias, que era como ele gostava de chamar as meninas, chamou sua irmã Agnes Baden-Powell para ajudar nesse movimento para as meninas. Mas então, se tínhamos uma instituição que era só para as meninas, o que vocês vieram fazer uma instituição que era só para meninos? Aí são longos anos de discussão. No início, ambas as associações debateram bastante sobre a questão da coeducação, ou seja, os meninos e as meninas estarem no mesmo ambiente, aprendendo, desenvolvendo suas habilidades, fazendo as mesmas práticas, os mesmos exercícios. Mas só na década de 80 é que as duas passaram a aceitar o sexo oposto, ou seja, as bandeirantes tinham os meninos e os escoteiros aceitaram as meninas também, aí ficou todo mundo misturado. Antes disso, as mulheres no movimento escoteiro só podiam ocupar o cargo de chefe do ramo lobinho. Nós conversamos com uma dessas heroínas que viveram durante o tempo masculino na nossa instituição. Vejamos o que ela tem a dizer. Se liga na entrevista. Oi gente, hoje eu tô aqui com Maria Terezinha, do Grupo Príncipe de Joinville, de Santa Catarina. Ela vai contar um pouco sobre a história dela. Ela tá no movimento desde 1971, são 44 anos de movimento. Então, como era o movimento naquela época? Oi, Lívia. O movimento escoteiro de 1971 era um movimento só para rapazes. Era um movimento onde nós, mulheres, e eu falo nós, todas as mulheres do Brasil, elas não poderiam fazer outra coisa a não ser chefes de lobinho. Uma família muito grande, onde os meus irmãos eram todos escoteiros e lobinhos, nós, meninas da família, queríamos participar de alguma maneira e entramos no grupo, ainda muito jovens, é evidente que sim, mas para ajudar na alcateia. Esse trabalho era satisfatório porque era apenas o que podíamos fazer. Só que chegou um momento em que a gente gostaria de fazer alguma coisa diferente. Eu gostaria de ter entendido um pouco mais o ramo seguinte. Afinal, a gente preparava o lobinho, passava ele pela trilha, né? E queríamos saber, ele vai para onde? E nós não conseguíamos entender porque nós não tínhamos a vivência escoteira e não tínhamos a formação, porque nos era permitido apenas fazer os cursos do ramo lobo. Então, sabíamos muito pouco para onde estávamos mandando esses meninos. Nós nos baseávamos apenas nas literaturas. Uma das minhas grandes reivindicações era justamente poder fazer um curso do ramo escoteiro para conhecer o seguinte. Interessante. E aí, o que foi que mudou? Por que mudou tudo isso durante essa época? Olha, eu tenho que confessar que eu só era um pouco indignada nessa época por querer conhecer um pouco mais. Não faço parte do grupo de mulheres e de homens que já perceberam no final da década de 80, no final da década de 70, já no início de 80, que havia a necessidade de haver no Brasil o que chamamos de coeducação. A escola já havia mudado, não havia mais separação de filas de meninos na igreja, de filas de meninas, a vida já estava tratando os gêneros da mesma maneira, e o escotismo ainda segregava. Então havia homens e mulheres que começaram a lutar pela coeducação. Eu falo na nossa região, mais para a região sul, pessoas como a chefe Decker, a chefe Rosiana Kipman, no Paraná,
Em São Paulo nós vamos encontrar a chefe Vera, nós vamos encontrar a chefe Vânia, e pelo Brasil todo mulheres se destacaram reivindicando. Eu gostaria de citar a primeira chefe mulher que eu conheci, que foi a chefe Maria Pérola Sodré. Era uma pessoa reconhecida nacionalmente, reconhecida no Ramo Lobo como a coordenadora nacional do Ramo Lobo, e ela foi uma das pessoas que mais me influenciou dentro do movimento escoteiro. Mas ela vinha desta doutrina de mulher só até o Ramo Lobinho. Outras mulheres, como essas que eu citei, começaram então a interferir nacionalmente para que as coisas mudassem. O chefe Rubens Ciffer era o escoteiro-chefe do Brasil e uma pessoa importante no momento de trazer a mulher, trazer a coeducação para o movimento escoteiro. Então, a primeira abertura que se teve notícia foi a participação das mulheres nos cursos do ramo escoteiro. Então, as mulheres começaram a ser autorizadas a fazer o curso do ramo escoteiro. E aí foi criado todo o movimento no sentido de fazer com que houvesse a possibilidade das primeiras alcateias com meninas, as primeiras experiências das meninas do movimento. Elas começaram na alcateia com um número específico de meninas que poderiam participar. Foi experimental, teve todo um acompanhamento nacional no sentido de que essa experiência fosse relatada, fosse verificada e fosse feita de forma que pudesse ser avaliada. Gradativamente ela foi passando para os ramos seguintes, né? Para o ramo escoteiro, o ramo sênior. E aí a necessidade de, em havendo membro juvenil do outro sexo, precisaríamos também das chefes que estavam então, que começaram a entrar no outros. Mais adiante isso foi natural, as mulheres ascenderem aos outros papéis dentro do movimento escoteiro. Até o final da década de 90, as tropas eram separadas obrigatoriamente entre meninas e meninos. Ou seja, não existiam tropas mistas ou patrulhas mistas, mas hoje em dia tudo normal, liberado, e a gente pode conviver até com esses desarrumadinhos, né? Enfim, a chegada das mulheres trouxe um ar de leveza e harmonia nos grupos e nas tropas. O escotismo ficou mais charmoso e sofisticado com a presença delas. Que bom que vocês vieram. E, em homenagem a todas as mulheres escoteiras... Tchau, tchau. Obrigada. Por nada. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Sempre alerta. Valeu. Eu tô com sede. Vai lá pegar. Ainda bem que terminou já. Nem cheiro tem. E qual foi a satisfação de trabalhar mais uma vez em prol de toda a região escoteira? Muito boa, trabalhar com os jovens, rever os antigos sêniors, que eu já conhecia, né? E passei um tempo parada, voltamos novamente com muita garra para contribuir com a educação dos jovens, né? Também, que é muito boa, que para mim, do meu grupo também está tendo muita evolução, está evoluindo muito com eles. E também com os nossos grupos também. Eu tenho muito orgulho de ser dessa família, que eu vou fazer 25 anos no movimento escoteiro, já né, é uma coisa muito boa pra mim, e que eu amo todos e tenho uma grande afeição por todos também. Então, você que está assistindo, dê uma olhadinha nos nossos outros episódios, olha o que a gente viu, o que a gente já mostrou pra vocês. Não esquece de curtir no Instagram, no Facebook, ver as redes sociais todinhas do nosso canal escoteiro. Muito bem. E pra você que está assistindo pelo celular, curte aí. Isso mesmo. Mas então, se nós temos uma instituição que é só para meninas, o que você veio fazer uma instituição que é só para meninos?
Ai, são longos anos. O que vocês vieram? Não, tá não. É porque que era. Porque se eu dizer que tá entendendo? Se tínhamos instrução que era só pra menina, se tínhamos. Não, Tu tá falando se tinha, se temos. Já disse se temos. Se tínhamos, não tem ainda hoje. sei. Se tínhamos em uma instituição que era só pra menina, que vocês